Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, vamos falar de algumas hipóteses tratadas pela Lei 14.195 de agosto de 2021 no Direito Processual Civil. Esse vídeo vai falar da prescrição intercorrente na suspensão de execução, vai falar das alterações da exibição de documentos, da alteração no que diz respeito aos deveres das partes e dos procuradores, nova modalidade de prioridade processual e novo sistema de contagem de prazos processuais. Lembrando que, clicando neste link, vocês já estarão inscritos no meu canal. A gente sempre tem vídeo novo. Pois bem, essa lei, como eu já disse a você lá no outro vídeo que trata das regras gerais, de uma exposição a respeito do impacto de como essa lei entrou no nosso ordenamento, a ideia dela foi dinamizar o sistema empresarial, dinamizar, fomentar o sistema de abertura de empresa, facilitar, e acabou trazendo novas regras processuais, considerações sobre o ingresso dessa lei no sistema normativo. Dá uma olhadinha lá no outro vídeo. Aqui, neste vídeo e no próximo vídeo eu vou tratar de citação, que foi o tema mais robustamente alterado por essa lei. Nesse vídeo e no próximo, eu vou falar com vocês a respeito das regrinhas que foram alteradas pela lei, começando com a nova hipótese de dever das partes e dos procuradores. O Código de Processo Civil estabelece regras a respeito de comportamento das partes e dos procuradores no processo. E aqui, o artigo 77 foi alterado, na verdade foi aumentado, para transformar num dever das partes e dos procuradores informar e manter atualizados os dados cadastrais perante os órgãos do Judiciário e da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Você fala assim, Antônio, por que administração tributária? Porque você vai ver mais para frente que existe um dispositivo que fala que a administração tributária vai compartilhar com o judiciário as informações cadastrais. Então, você deve manter atualizado, e aqui não está escrito assim, mas obviamente é do e-mail que se está falando, manter atualizado o e-mail, o endereço eletrônico, tanto no sistema da administração tributária quanto no judiciário. Na administração tributária, porque haverá um compartilhamento de informações, então esses endereços atualizados que você fará lá, você manterá atualizados lá na administração tributária, eles serão compartilhados com o judiciário. Então temos aí uma nova hipótese de dever das partes e dos procuradores. Além disso, uma nova forma de início de prazo processual, também levando em consideração essa citação por e-mail. Diz lá o artigo 231, inciso 9. Início do prazo, dia do começo do prazo, quando a citação for feita por meio eletrônico. Mas aqui, por meio eletrônico, leia-se e-mail. A citação por e-mail, como eu já disse a vocês, a grande inovação dessa lei no sistema processual. Como funciona o cômputo do prazo? Considera-se início do prazo o quinto dia útil posterior à confirmação do recebimento do e-mail, ok? Então, a citação será encaminhada por e-mail, por isso a necessidade de manter o e-mail atualizado, a pessoa receberá o e-mail e confirmará o recebimento desse e-mail. Confirmado o recebimento desse e-mail, não é no dia da confirmação que começa a correr o prazo. Não é no dia de juntada aos autos que começa a correr o prazo. É no quinto dia útil seguinte à confirmação. Ok? Então, a pessoa, citando
recebe o e-mail de citação, confirma, tem prazo para confirmar, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, confirma, e no 5º dia útil seguinte à confirmação, começa a correr o prazo. Ok? Também temos novas regras de detalhamento do documento no procedimento de exibição de documento e coisa. Então, aqui o que o código fez, o que a lei fez no código, foi especificar um pouquinho mais, e nesse particular eu destaquei para você as alterações, aquilo que é novo que foi trazido por essa lei ao artigo 397. O 397 fala de como fazer o pedido nessa petição inicial da exibição de documento ou coisa. Então, o que está amarelinho que você está vendo aí é novidade. Então, a descrição não fala mais em individuação do documento ou coisa, isso já existia, ou das categorias de documentos ou coisas buscados. Então, foi, como eu disse a vocês, apenas desceu a mais minúcias a respeito daquilo que se busca. Mesma coisa aqui também, a finalidade da prova, isso já estava previsto, a única coisa é falar das categorias de documento, justamente porque agora o inciso 1 também fala das categorias. Okay? E aqui também apenas para incluir o sistema da categoria. Né? Não houve uma mudança de regra, houve apenas uma adequação, já que o sistema fala de categorias nos incisos 1 e 2, tem que falar também de categoria no inciso 3. Né? As circunstâncias que ele se funda, o requerente, para entender, para pensar, para desconfiar que o documento está lá com a pessoa, ainda que a referência seja a categoria de documentos e coisas. Como visto, então, não tivemos efetivamente a inserção de algo novo. Tivemos apenas uma adequação textual do inciso 3 àquilo que os incisos 1 e 2 já estabeleciam. Vejamos agora as mudanças, as novidades a respeito da prescrição intercorrente. Mas antes de falar da prescrição intercorrente, daquilo que mudou, vamos lembrar, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é algo que não estava no CPC de 1973. Estava na Lei de Execução Fiscal, lá da década de 80. E não estava no CPC, que era de 1973. O CPC de 2015, acertadamente, incluiu o sistema da prescrição intercorrente para todas as modalidades processuais cíveis. Então é assim, alguém entrou com a ação, né, o Código Civil estabelece, você sabe disso, que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. E a prescrição fica parada, não corre mais. Durante todo o processo, a prescrição está parada. Mas, se veio o processo, veio a sentença, condenou, começa a executar e não encontra o executado, não encontram-se bens passíveis de penhora, este processo fica parado e começa a correr a prescrição. Por isso, intercorrente, porque ela é durante o processo. Ok? Foi trazido para o sistema processual geral um instituto que estava previsto lá na Lei de Execução Fiscal. Vamos dar uma olhada quais as novidades a respeito desse instituto que essa lei trouxe para o sistema processual. Pois bem, o 921, ele fala da suspensão da execução. E aí, ele fala quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Aqui está a novidade. Ok? Então, a execução vai ser suspensa quando não for encontrado o executado. O código anterior, a redação anterior a essa lei, a redação original do CPC, não tinha essa possibilidade, suspensão quando não localizado o executado. Nesse caso, temos também o parágrafo 1º que conversa com essa novidade textual do inciso 3. Nesse caso, na hipótese do inciso 3, o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 ano,
durante o qual também vai suspender a prescrição. Então, não encontrou ou executado ou bens penhoráveis, suspende o processo e também suspende-se a prescrição. E agora, uma novidade muito marcante. O termo inicial da prescrição, ou seja, o momento em que a prescrição começa a correr, é a ciência, a intimação da primeira tentativa infrutífera de localização. Ok? Então, quando o oficial de justiça tentou citar, tentou penhorar bens, primeiro, ele vai várias vezes, né? Ele fica tentando em vários endereços, etc. e tal. Quando o autor é intimado da primeira decisão, da primeira tentativa infrutífera de localização, começa a correr o prazo prescricional. E ela, prescrição, vai ser suspensa pelo prazo máximo de 1 ano, por uma única vez. Essa regra, a suspensão da prescrição por uma única vez, nem precisaria estar no Código de Processo Civil. Porque lembra, prescrição é um tema de direito material e o Código Civil fala que a prescrição ela pode ser interrompida somente uma vez. Okay? Então, não conseguiu localizar o devedor, não conseguiu localizar bens penhoráveis. Intima o autor. Intimou o autor, começa a correr o prazo prescricional. Ok? Continuando aí, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, né, penhora, arresto, interrompe o prazo de prescrição. Então, olha que interessante, mudou o sistema. Mudou o sistema. Por quê? A prescrição começava a correr quando o processo fosse para o arquivo. Então, suspende o processo, regra anterior, suspende o processo, o exequente tenta procurar bens, não consegue, o processo vai para o arquivo e começa a correr a prescrição. Aqui não. Agora é uma prescrição efetivamente intercorrente, efetivamente durante o andamento do processo. Então, tentou localizar o executado ou os bens dele. Não encontrou, começa a correr o prazo prescricional. E o autor que se vire o exequente, no caso, que se vire para encontrar o devedor ou bens deste devedor. Se ele encontra, aí interrompe o prazo prescricional. Aí zera o contador e fica paralisado. Ok? Vamos continuar. Então, a citação ou constrição interrompe o prazo, que não corre, o prazo fica parado, pelo tempo necessário à citação e intimação do devedor, bem como para as formalidades de constrição patrimonial, ou seja, penhora, arresto, sequestro. Obviamente, desde que o credor cumpra os prazos estabelecidos pela lei ou pelo juiz. É claro, então, que o Código não vai autorizar que, uma vez feita a penhora, o arresto, o sequestro, a citação ou intimação, o exequente fique enrolando com o processo. Não, o exequente tem que ser diligente, tem que dar andamento ao processo para efetivamente essa prescrição ficar paralisada. Vamos continuar. Parágrafo 5º. Depois de ouvidas as partes, em 15 dias, o juiz irá reconhecer a prescrição intercorrente. Ok? Então, aqui é aquela situação. Aquela prescrição que começou a correr quando o exequente foi intimado de que não foram encontrados bens, começou a correr lá e vai correndo. Tá? Então, agora, o processo não precisa mais ficar suspenso por 1 ano,
para ir para o arquivo e começar a correr a prescrição. Não, não. Passada para a fase executiva, porque a gente vai ver que isso se aplica também ao cumprimento de sentença, e isso é novidade, tá? Novidade pelo menos para o código. Então, não conseguido encontrar o devedor ou bens, já começa a correr a prescrição, tá? Não haverá mais aquela suspensão do processo por 1 ano para começar a correr a prescrição. Começa antes a correr a prescrição. A prescrição acontecida, o prazo prescricional transcorrido, o juiz vai decretar de ofício e a única novidade aqui é sem ônus para as partes, ok? O juiz ouve as partes, dá 15 dias para isso e depois ele decreta a prescrição. Uma pergunta que sempre me fazem: Antônio, qual é o prazo prescricional? Meus amigos, o prazo prescricional aqui é o prazo da obrigação respectiva. Para saber qual é esse prazo prescricional dessa prescrição que será intercorrente, que correrá no processo, eu tenho que olhar para os artigos 205 e 206 do Código Civil, tá? O prazo prescricional não foi alterado e muda de acordo com a natureza do direito em questão, ok? Vamos continuar. Parágrafo 6º. A alegação de nulidade em relação ao procedimento da prescrição intercorrente. E qual é o procedimento da prescrição intercorrente? É justamente esse procedimento que diz que a prescrição começa a ocorrer quando o exequente é intimado de que não foi localizado o devedor ou os bens penhoráveis, tá? Então, não foi localizado, o exequente é intimado, dessa intimação começa a correr a prescrição. Então, esse procedimento de prescrição intercorrente, ele prejudica quem? Ele atinge quem? O exequente, porque vai prescrever, termina a pretensão executória e o exequente não pode mais executar. Então, o exequente pode ter interesse em alegar que isso é nulo. Então, essa alegação de nulidade somente será conhecida se demonstrado efetivo prejuízo. E isso está de acordo com o sistema processual, porque o sistema processual, depois você dá uma olhadinha lá no artigo 279 do CPC, ele deixa muito claro o sistema de que não há nulidade sem prejuízo. Então, aqui está tudo certinho, né? A alegação de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo para o exequente, ok? E esse prejuízo ele vai ser presumido no caso de inexistência da intimação da infrutífera localização, seja do devedor, seja dos seus bens. Claro, claro! Porque se o prazo prescricional começa a correr da intimação do exequente, quando o exequente é intimado de que não foram encontrados bens ou o devedor, é óbvio que é presumido o prejuízo ao exequente se esse exequente não foi intimado de que houve a tentativa infrutífera. É dizer, para o juiz a prescrição está correndo, está tramitando, e o juiz vai decretar, pensando que o exequente foi intimado, quando na verdade o exequente não foi intimado. Tá? Por isso que é presumido o prejuízo do exequente para fins de anular esse procedimento de decretação da prescrição quando efetivamente não houver a intimação do exequente. E aí, por fim, no caso da prescrição intercorrente, aquilo que eu falei para vocês, que esse sisteminha também se aplica ao cumprimento de sentença, que nada mais é do que a tutela executiva da decisão judicial. E aí está certinho, já que se aplica para execução de título extra, com a mesma razão, tem que se aplicar ao sistema da execução da sentença. Também vamos ver agora a nova hipótese de prioridade processual. Então, vocês sabem que o novo Código de Processo Civil, ele estabelece prioridades processuais, que serão as hipóteses em que haverá o furo da fila, porque, via de regra, tanto o juiz como auxiliares do juízo devem executar o processo na ordem de chegada, né? Tem uma ordem de chegada, tem uma fila para a tomada de providências.
Não é possível pegar um processo lá do fundo da pilha, quando era físico, e colocar para cima, salvo nas hipóteses de prioridade. E essa lei trouxe mais uma hipótese de prioridade, que é essa aqui, né? Processo ou procedimento em que discuta-se a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação por parte do poder público. Então, aqui, uma tentativa de dar uma celeridade para aqueles processos que discutam licitações e contratos administrativos. Okay? Não vou fazer juízo de valor, como eu já disse a vocês, o juízo de valor que eu fiz, técnico, jurídico, foi naquele outro vídeo, em que a gente fala da constitucionalidade, ou melhor dizendo, com a devida vênia, da inconstitucionalidade dessa lei, pelo menos no que diz respeito ao direito processual civil, e aqui é apenas a apresentação. Por isso, não vou fazer juízo de valor, apenas é mais uma hipótese de prioridade de tramitação, processos que discutam licitações e contratos administrativos. No próximo vídeo, a gente vai falar da citação. Por que um vídeo só para citação? Porque foi o sistema mais alterado, foi a parte de processo civil em que houve a maior alteração por força dessa lei. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou alguma coisa, curta, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, dá para compartilhar via WhatsApp. Isso ajuda muito o canal. Claro, se você não tiver inscrito, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.